Com grande alegria, o Cappuccino Cast já está na sua segunda temporada. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Cappuccino Cast, diretamente da central de podcasts da Rádio Evangelizar. Eu, Frei David, com grande alegria quero te acolher e quero agradecer por você mais uma vez se conectar comigo para ouvir uma reflexão, ouvir um bate-papo sobre uma temática franciscana. E hoje o nosso episódio simplesmente é sobre ecologia franciscana. E vou conversar com alguém que é autoridade no assunto. Não somente enquanto pessoa que sabe razão, mas que vive e que testemunha isso para nós. Hoje recebemos no Cappuccino Cast Frei Luiz Antônio Frigo. Paz e bem, Frei. Paz e bem, Frei David. Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco nesta manhã. Paz e bem a todas as pessoas que futuramente também nos visitarão através desse sistema de comunicação. E quero saudar de maneira especial, embora à distância, todas as pessoas que estão reunidas em Dubai, que estão reunidas lá na COP28, que estão reunidas estudando, discutindo e buscando soluções para os desafios do planeta. Frei, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor ter dado o seu aceite, ter estado disponível para nós fazermos esse bate-papo e para o nosso querido irmão, nossa querida irmã que está nos acompanhando, conhecer um pouquinho melhor quem é o Luiz Antônio Frigo, de onde vem esse homem? Eu sou Frei Luiz Antônio Frigo, eu sou Frei Capuchinho, da província do Paraná e Santa Catarina, aqui da província das Mercês, moro em Almirante Tamandaré atualmente. Eu sou catarinense, nascido em Capinzal, Santa Catarina, ao lado do famoso Rio do Peixe. E minha família mora em Concórdia, e eu estudei em Irati, estudei em Ponta Grossa, eu estudei vários anos em Roma, me formei justamente em pedagogia, depois voltei e me dediquei muitos e muitos anos ao serviço da chamada ecologia integral. Fui diretor de colégios durante muitos anos, fui professor, trabalhei na Universidade Federal de Florianópolis durante 7 anos, justamente no setor de saúde e no setor de ecologia junto com os professores da universidade. Não à toa o senhor é o nosso convidado de hoje. O senhor conhece bem do que nós dizemos sobre ecologia. Mas, Frei, para adoçar, para nos dar um melhor bem-estar na nossa conversa, vou servir um cappuccino para nós. O senhor aceita? Muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos esperar então esse cafezinho aí. Vamos lá. E enquanto isso, Frei, eu faço uma pergunta básica. Vai indo. O que é ecologia? Bom, a palavra ecologia vem de ecos, que significa casa. Então, temos aí ecologia, então é o cuidado pela casa, economia é a administração da casa. Então, ecossistemas é os sistemas da casa. A casa não é só um barracão, ela é dividida em cozinha, ela é dividida em quartos, salas, e o sistema vida dentro do planeta Terra não é só um sistema, são muitos sistemas. Temos o sistema das geleiras, temos o sistema das grandes florestas do Equador, temos o sistema dos subsistemas, temos os oceanos, temos as montanhas, temos as planícies, são inúmeros sistemas de vida. Por isso, ecologia cuida dos sistemas dessa casa comum que é o planeta Terra. Então, há uma governança geral. Embora os sistemas sejam diferentes, mas eles são todos conectados. Como que podemos compreender sistema? O sistema é como o organismo vivo. Imagine um corpo humano. O David está aí, mas ele tem a orelha que é diferente dos olhos. A orelha é diferente dos olhos. E os olhos são diferentes da orelha, mas os dois estão conectados no David. O nariz é diferente da boca, mas
estão a serviço da vida do Dave e estão conectados com eles. Os dedos da mão são diferentes dos cabelos. O cabelo tem uma função. O dedo tem outra função. Os dois são diferentes, mas conectados a serviço da vida do Frei Dave. São partes de um todo. De um todo, mas conectados. Tudo conectado, tudo interligado. Tudo interligado, onde circula a vida. E neste sistema, como o senhor está nos apresentando, envolve fauna, flora e os seres humanos. Envolve tudo. Dentro do sistema vida do planeta Terra, envolve-se tudo. Tudo está conectado. Porque o mais importante de tudo é a vida. As geleiras têm uma função dentro do planeta de manter o clima. As águas têm uma outra função, que é manter justamente a necessidade da vida. Os oceanos têm uma função. As florestas têm uma função de captar o oxigênio do sol para torná-lo presente nos sistemas vida, que são os animais. Nós precisamos do oxigênio. E o oxigênio vem da onde? Ele é produzido pelas florestas. Esse oxigênio é produzido pelas plantas. Portanto, ele capta e nos dá o oxigênio gratuitamente. E depois temos o sol, que bate também aqui na Terra, que produz a evaporação. E esse problema o sistema da evaporação, ele nos traz as nuvens, a chuva, que essa água vem da onde? Vem dos oceanos, vem das florestas. E o vento, que é outro elemento, ele nos traz, através das nuvens, a água, para que a vida seja conservada. No caso, enquanto o senhor saboreia o cappuccino, Frei, fique à vontade, vou fazer uma pequena reflexão. Pelo que eu estou compreendendo, e isso na verdade parece óbvio, mas nem sempre é percebido por nós, a natureza está a favor de toda a vida e principalmente da vida humana. Nós somente vamos cuidar dela quando entendermos que sem ela nós não conseguimos viver? A natureza, ela está ensopada de vida. Mas o mais importante de tudo é a vida. E a vida, ela vem da onde? Este é o grande enigma dos cientistas, dos biólogos. Eles estudam as árvores, estudam os animais, mas quando chega no momento de pegar a vida, não consegue pegar a vida. A vida existe, mas não consegue ser captada. Por isso que existe uma chamada processo manifestativo de Deus. Por isso que Jesus Cristo veio, ele esteve conosco, ele não frequentou universidades, ele não fez tese de mestrado e doutorado, mas ele nos deu a chamada grande lição. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a vida, isso pouca gente tem consciência. A vida, ela não é produzida pela natureza. A vida não é produzida pela natureza. A natureza cuida da vida. A natureza cuida da vida. Mas a vida vem de Deus. E Deus terceiriza o processo da continuidade da vida. Ele junta ou permite que dois seres humanos, uma mulher e um homem, se possam casar e através deles dá continuidade da vida. A vida não é produzida pelas criaturas. A vida é produzida por Deus. Portanto, onde está a vida, está Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse próprio Deus diz. E esta visão quase não se tem. Se tem que a floresta é minha, os animais são meus, mas a vida, ela vem de Deus. Portanto, o grande trabalho que os seres humanos têm e que a natureza inteira tem, não é produzir a vida, mas é cuidar dela. A vida não nos pertence.
a vida vem de Deus e ele terceiriza a vida. Terceiriza como administrar. Ele terceiriza a vida para que nós cuidemos dela. Portanto, ele está presente em todos os seres. E aí então que eu, recebendo a vida, eu me torno filho de Deus. Deus é Pai e ele transfere a vida para mim e eu sou filho dele. Portanto, o divino se fez humano para que nós humanos nos tornemos divinos. Nós não somos só seres humanos. Aí que está o grande desafio. Nós somos humanos e divinos. E essa divindade que está em nós, ela é esquecida pela modernidade. Ela não percebe que Deus está dentro de mim. E eu recebo essa divindade em forma minúscula. Deus vai se desenvolvendo dentro de mim aos poucos. Assim como eu não nasci grande, nasci pequeno. Por isso não existe separação entre o humano e o divino. Existe uma unidade. Assim que Jesus Cristo é o modelo. O divino, ele se fez humano após milhões de anos de preparação da criação do universo. Ele se fez humano, houve uma longa preparação, isto é, o chamado processo de gestação da divindade. Deus, ao longo do processo criativo, ele também teve uma gestação. E chegada à plenitude dos tempos, ele se encarnou, preparou profundamente a sua mãe, que foi Jesus Cristo, foi o primeiro dos seres humanos que antes de nascer pôde escolher sua mãe. Uhum. E ele não só a escolheu, mas ele a preparou. Uhum. Não só a preparou, entre aspas, ele a construiu. Ele, antes de nascer, ele preparou sua mãe de maneira perfeita e definitiva. Tudo isso para fazer com que nós conhecêssemos a manifestação do amor. Tudo isso para que nós conhecêssemos a manifestação do amor e esta manifestação do amor, ela continua. O presépio não é só do passado. Nós temos um grande erro. O presépio é contínuo. Em cada pessoa que Deus se manifesta, aí há um processo gestativo da divinização. Deus continua nascendo nos seres. Uhum. Por isso que o cuidado dos seres não é só cuidar dos seres por cuidar dos seres, mas que dentro de cada ser existe Deus. E essa mesma vida, ela é confiada a todas as criaturas. Não na sua mesma, vamos dizer assim, não sei, o senhor me corrija, né? Na sua dignidade ou capacidade, mas de uma forma ou outra há uma essência comum dessa vida. A vida, ela é um dom perfeito para todos os seres criados. Não existe exclusão de Deus. Só que há um trabalho a ser feito, que o ser humano tome consciência dessa realidade. Ele não tem consciência, a grande maioria dos seres humanos não tem consciência de que eu sou o sacrário vivo de Deus ambulante. Deus caminha dentro de mim, está comigo, por isso que nós voltamos então a São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é o modelo atualíssimo de como cuidar hoje da vida no planeta Terra. Por isso que São Francisco, ele é considerado o patrono da ecologia, porque ele fez um salto qualitativo de sair de simplesmente da visão humana, mercadológica, para uma visão da presença de Deus dentro dos seres. E isso nós chamamos de espiritualidade. Mas a espiritualidade não é privilégio do Papa, dos bispos, dos padres. A espiritualidade é um privilégio de todos os seres criados.
Tudo que existe está ensopado de Deus. Só que a grande dificuldade no processo educativo de hoje não se fala isso. No processo educativo de hoje não se desenvolve aquilo que nós chamamos a inteligência espiritual, que eu vou falar mais depois. Então, São Francisco, ele conseguiu perceber, após ter sofrido muito. Isso não se fala de São Francisco. São Francisco sofreu muito, 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 para ter a chamada nova visão. A mudança da vida de São Francisco custou para ele muitas dores, muitos sofrimentos. Ele ficou 1 ano preso em Perugia, numa caverna onde praticamente morreu de doenças, e ali ele foi refletindo sobre a vida. Mas, portanto, hoje nós temos que fazer a chamada visão ampliada, de que nós valorizamos o ser humano por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem. Um ser humano inteligente, um ser humano afetivo. Por isso nós temos 1000 universidades que ensinam o ser humano a desenvolver suas inteligências. Curso de tudo que é tipo, mestrado, doutorado, são necessários, não estou contra. Todos esses cursos que tem na universidade. Mas depois temos a parte psicológica. Temos um trabalho imenso de terapias do raso, do profundo, do meio, do embaixo, do em cima. Temos 1000 terapias hoje. Mas temos que levar em consideração que o ser humano tem 3 inteligências. São 3 tipos de inteligências. E quase nós ignoramos isso. Quais são? A inteligência racional, temos a inteligência psicológica e temos a inteligência espiritual. A grande maioria da humanidade é analfabeta espiritual. A humanidade quer desenvolver a inteligência. Eu sei, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado, eu sei de tudo. Mas quando se trata da inteligência espiritual, são analfabetos. O analfabetismo espiritual é o que causa hoje o grande desastre ecológico. O analfabetismo espiritual é que causa o grande desastre ecológico, porque o ser humano não enxerga que Deus está sendo agredido na natureza. Então desenvolve-se o sistema econômico. O sistema econômico, eu preciso lucrar. Então é o lucro. É lucro, lucro, lucro e mais lucro. Então explora-se toda a natureza, mas explorar a natureza é explorar a vida. Então, o sistema econômico, hoje, é o grande causador do problema climático no planeta. Porque nunca os seres humanos, em toda a sua existência, produziram tanta comida. Nunca os seres humanos, em toda a sua existência, produziram tanto carro. Nunca se produziu tanto asfalto. Nunca se produziu tanta cidade. O problema hoje não é produzir. Se tem de sobra em tudo, em todo o planeta. Só que produzir tudo isso para quê? Em vista do sistema econômico e do lucro. Do lucro, do lucro, do lucro. E em consequência disso, a vida, o planeta Terra, está doente. Não existe maior crime do que um filho bater na mãe. Uhum. E hoje, nós, como seres humanos que somos, estamos batendo na mãe. Por que a mãe terra? Porque a palavra humus, a palavra humano vem de humus. Nós não estamos em cima da terra. Nós somos filhos da terra. A palavra humano vem de humus. A palavra humano. Então nós não estamos em cima da terra. Nós somos terra. Tem que sair do verbo ter para o verbo ser. Nós somos terra pensante. Nós somos terra andante. Nós somos terra circulante. Nós somos terra falante. Nós somos terra.
A palavra Adão e Eva também tem que mudar tudo. Adão é terra, em aramaico. Eva é mãe. É a mãe terra. Não foram seres bíblicos colocados lá que pecaram no início. A palavra Adão e Eva significa Adão é mãe, Adão é terra, Eva é mãe, é a mãe terra. Nós procedemos da terra. Nós somos terra pensante. O ser humano é a terra caminhante. O ser humano é a terra andante. Nós somos a terra escutante. Nós somos natureza. Nós somos do universo. Ele é uno e diverso. Uno e diverso. Uno e diverso. Por isso, a terra é mãe. E a mãe grávida de vida. A terra é uma mãe grávida de vida. E a vida se manifesta no ser humano. Mas se manifesta em todos os outros animais. Se manifesta em todas as bactérias. Esta vida se manifesta em todas as florestas. Em tudo. Se manifesta em tudo. Por isso, Deus é aquele que terceiriza a vida. A Mãe Terra continua gerando vida. Ela está grávida de vida. Portanto, as pessoas do passado, de 100 anos atrás, não existem mais. 200 anos atrás, não existem mais. Mas ela continua engravidando seres humanos que geram vida. E daqui 200 anos nós não estaremos mais aqui. Mas ela vai estar. Mas toda a vida continua. Por isso que as gerações das pessoas de cada época, a maior de todas as obrigações é cuidar da vida. A maior de todas as obrigações é cuidar da vida. Mas onde está a vida? Em todos os lugares. Por isso a nossa geração hoje, que é uma geração cega, como diz o Papa Francisco, é uma geração cega, que só enxerga o lucro, só o progresso, ela explora tudo. Qual é o pecado de Adão e Eva? O pecado que se dá para dizer Adão e Eva, Adão, terra, Eva, mãe, é justamente de que dizer tudo é meu. É meu, é meu. Hoje nós somos o Adão, que exploramos a mãe. Nós somos terra, que exploramos a mãe. O pecado original. O que é o pecado original? O pecado original não foi o pecado do início. O pecado original é aquele que dá origem à destruição. É aquele que dá origem à agressão à vida. Esse é o original. Então, atualmente a humanidade tem um pecado original que é de não só de agredir os seres, mas de contaminar a mãe. Não existe maior pecado do que um filho bater na mãe. E hoje, a humanidade, isto é, os filhos estão batendo na mãe. Seria uma má compreensão nossa, então, a respeito daquilo que Deus nos fala, de sermos aqueles que vão dominar a terra? A má compreensão está nos termos usados ao longo do tempo, na catequese feita pelas igrejas, que Adão e Eva eram duas pessoas, e que o pecado era de Adão, não é nosso, o pecado era de Eva, não é nosso. Isso tudo... Quer terceirizar. Quer terceirizar tudo. Não. Isso precisa, primeira coisa, é preciso mudar o pensamento das pessoas. Porque o pensamento é matéria. O nosso pensamento é matéria volátil. O nosso pensamento é matéria volátil. E quando nós pensamos de uma maneira, o pensamento ele vai se engessando. O pensamento ele vai se cimentando. Não tem maior dificuldade do que você chegar perto de uma pessoa quando está com o pensamento cimentado. Cristalizado. Cristalizado. Por isso que quando uma pessoa, ou um grupo, ou uma civilização está com o pensamento cimentado, só na marreta. Só na marreta. Não é muito agressivo? Não é agressivo, porque é bem agressivo. Mas justamente a Terra está dizendo, eu já falei tantas vezes, já dei sinais, tudo isso, e vocês não me escutam. Então agora a Terra só na marreta. Daí vem os tufões, vem as enchentes, o que é isso? Tem que marretear o ser humano para que ele tome conta.
de que esse sistema já não dá mais. Ele é superado. E daí vem as enchentes, vem os tufões, o derretimento das calotas polares, que provavelmente as nossas cidades na beira dos oceanos, se não cuidarmos assim, elas vão desaparecer. Vai subir a maré dos mares 3, 4, 5 metros e vai desaparecer. E o desmatamento. Vem aí as chuvas torrenciais no sul, para que os seres humanos acordem. As secas no Amazonas. Os tufões na Arábia Saudita, na Europa, nos Estados Unidos. Acordem! Acordem! É a Mãe Terra que está dizendo, acordem, meus filhos. Já que vocês não querem me ouvir através da fala maravilhosa, da fala sutil, da bondade, eu tenho que usar a violência para acordar vocês. Que o pensamento de vocês está engessado e na busca não do cuidado, mas na busca do lucro. E é um percurso natural dela fazer tudo para sempre se reconstruir. Para sempre se reconstruir. Não importa quem está na frente, o que foi feito, o que não foi feito, ela precisa continuar gerando vida, como o senhor disse. Por quê? Gerando vida, por quê? Porque a vida vem de Deus. A vida não vem dos seres humanos. Deus terceiriza a vida em todos os seres. No ser humano, nos seres da natureza, e nós achamos que Deus só cuida do ser humano. E que a natureza precisa ser explorada. Ela precisa ser devastada. O senso de dominação. Mas não é verdade. Não é verdade essa chamada mentira que ela está embutida no pensamento humano, engessado. E daí vem toda uma nova realidade dizendo, é preciso cuidar da vida porque na vida está Deus. E como Deus, ele tem a vida inesgotável, ele é a plenitude da vida. Ele gerou a vida no passado, gera a vida no presente e continuar gerando a vida no futuro, mas ele quer terceirizar o cuidado da vida. Ele não quer trabalhar sozinho. Assim como o pai e a mãe geram a vida, eles cuidam um pouco da criança, mas na medida em que ela vai crescendo, a criança se autocuida, não é isso? Sim. Então vocês, seres humanos, cuidem da vida que está ao seu redor, que está ao nosso redor. Então, os animais que nos alimentam com o leite, com a carne, as florestas que estão aí, as próprias florestas são cuidadas pelo ser humano, mas elas cuidam de nós. Elas nos dão as frutas, nos dão a lenha, nos dão o oxigênio. Percebe como Deus cuida de nós, terceirizando o seu cuidado? Na verdade, é uma mútua relação, é uma interdependência. Claro. Mas aí é o princípio fundamental da Trindade. O princípio fundamental da Trindade, que nós temos a nossa individualidade. O ser humano é um ser humano, o cachorro é cachorro, a árvore é árvore. Sim. Nós temos a nossa individualidade, Sim. mas um depende do outro. É chamado processo da independência, sem anular a unidade. Interdependência. Claro, por isso, a interdependência tem uma base. A base da interdependência vem da Trindade. Existe Deus que é Pai, existe o Deus que é Filho, existe o Deus que é Espírito Santo. Um se relaciona com o outro. Sim. Um é pai, outro é filho, e o amor entre o pai e o filho chama Espírito Santo. Mas os dois são perfeitos, os três são perfeitos. E, como são perfeitos, daí tem a marca da unidade. Um só Deus em três pessoas. Isso. E essa marca, Deus a transfere a toda a natureza. Só que os seres humanos não percebem. E quando... Não, espere, só para terminar esse pensamento. Perfeito. Então, esta marca da Trindade, ela está presente na realidade. Tudo que existe tem a marca da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. Pai, mãe e filho, uma família e três... Manhã, tarde e noite. Três. Em um só dia. Início, meio e fim. E assim por diante. Tá. Tudo tem o selo da Trindade. Então o ser humano, a primeira coisa que tem que fazer é ele se conectar com a Trindade. E como os seres humanos no nosso tempo se desconectaram com a Trindade, não estão conectados com ela, buscam a si mesmo e se desconectaram. Então aí que vem o fruto
de seu olhar e de seu afastamento. Que ao invés de trabalhar para o cuidado, trabalha-se para a exploração. Esse é um ponto. Por isso que quando nós nos afastamos desse Deus, nos afastamos do paraíso, nos perdemos. Nos perdemos porque o ser humano, ao invés de seguir as orientações da divindade, ele segue só as orientações da humanidade. E vou explicar o que significa isso. Por favor. O ser humano tem um desejo infinito. Tem um desejo infinito. Por quê? Por que desejo infinito? Porque nós somos humanos e divinos. Nós não somos só seres humanos. Somos seres humanos e divinos. O divino se fez humano para que nós humanos nos tornemos divinos. Portanto, nós temos dentro de nós o chamado desejo infinito. Porque Deus se aloja dentro de nós. Então, o que fez a encarnação, a presença de Jesus? Ele veio para dizer que nós, humanos, também somos divinos. E está dentro de nós o chamado processo divino da fermentação. O processo divino da fermentação está dentro de todos os seres. Então nós não caminhamos só para crescer, para ter ideias bonitas, para ter uma psicologia maravilhosa, nós caminhamos para a nossa divinização. E com a ajuda do divino. E ele terceirizou também esse cuidado para nós através de uma instituição que chama igreja. O que faz a igreja? Cuida da vida. Mais nada, cuida da vida. Então esse desejo infinito está dentro do ser humano. E como o desejo é infinito, para satisfazer esse desejo, só algo de infinito. As coisas finitas não são capazes de satisfazer o meu desejo infinito. E aí então nós temos o grande exemplo de São Francisco. São Francisco tinha tudo. Mas como todos os seres humanos, seres criados, são finitos, eu posso ter todo o dinheiro do planeta. Eu posso ter todos os carros do planeta. Eu posso ter todos os bancos do planeta. Eu posso ter todo o agronegócio do planeta, todas as cidades do planeta, que eu sou infeliz ainda. Porque todas essas realidades criadas são finitas. E meu desejo é infinito. Isso aconteceu com São Francisco. Ele era o homem mais rico de Assis. Tinha tudo e era infeliz. Até que ele levou um golpe. Levou um grande golpe. Foi preso. E esse sofrimento ele foi levado para Perugia. Ficou numa cadeia quase 1 ano. E ali ficou repensando sua vida. Voltou para o pai. Foi para a guerra de novo. Foi preso, voltou. Até que um dia, numa igrejinha, ele fez uma pergunta que todo mundo se faz. Senhor, o que queres que eu faça? Vai e reconstrói a minha igreja. E hoje nós temos a humanidade. A humanidade inteira, o Brasil inteiro, as pessoas que estão reunidas lá na COP28, fazem a mesma pergunta de São Francisco. Senhor, o que queres que façamos com o nosso planeta? O que queres que eu faça com o nosso planeta? Que ele está praticamente sendo devastado. Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta de Francisco. A pergunta que a humanidade se faz hoje. E que o Papa Francisco, ele que é o maior ecólogo da atualidade, porque ele é químico da Universidade da Argentina, e foi eleito Papa, escreveu 3 livros sobre ecologia, Laudato Si, e depois Fratelli Tutti, Laudato Si 1, Laudato Si 2, Fratelli Tutti, e quase ninguém quer escutá-los. Mas então hoje a humanidade inteira em Dakar, com os 28 países lá reunidos, 30 e poucos, está se fazendo a mesma pergunta. Senhor, o que quer que nós façamos com o nosso planeta? Como é que vamos viver aqui? A mesma pergunta de São Francisco. E daí a resposta de Deus foi o seguinte: vai e reconstrói a minha igreja. E hoje, sabe qual é a resposta para esse pessoal que está reunido em Dakar? Vai e cuide da minha mãe terra. Essa vai ser a resposta que eles vão receber. Portanto, depois que São Francisco descobriu a Deus, que deixou os bens, ele chegou um dia e disse a seguinte frase
para satisfazer o seu desejo infinito. Meu Deus e meu tudo. Então, só Deus que é infinito pode preencher O desejo infinito. Portanto, a humanidade pode ter todos os bens, todos os bancos, que é infeliz. Todos. Temos que ter o necessário. Não é que não temos que ter uma casa, temos que ter roupa, temos que ter comida, temos que ter o necessário. Mas só que o grande desafio hoje é que pouca gente acumula trilhões de dólares. Trilhões. E a grande maioria, quase 60% da humanidade, vive ao longo da pobreza. Só nos últimos anos, só no último 2 anos, só em guerra, no planeta Terra, gastou-se 2 trilhões de dólares. E onde é que foi esse dinheiro? É para cuidar da vida? Não, é para matar a vida. Então o ser humano é um ser profundamente agressivo. Falo do ser humano no sentido genérico. Não é que sejam todos iguais. Profundamente agressivo, cria uma cultura de morte, de destruição. Por isso, voltamos a São Francisco para ver quais foram os caminhos que ele pegou. Não para conhecer só a história de São Francisco. Nós precisamos pegar luzes dele. Luzes que tragam para cuidar. Quando você fala em ecologia, não é só questão de floresta, mas é tudo, é a vida toda. Aonde que está a vida? A vida está na floresta, está na água, a vida está no ar, a vida está no cachorro, a vida está nos rios, a vida está em tudo. A vida está presente em tudo. Por isso que Deus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja em saída é um outro grito que o Papa Francisco faz. Nós, dentro da nossa cultura formatada, porque nós trabalhamos em formação. Formação é que formata. Coloca dentro de uma forma. Dentro da nossa cultura formatada, nós achamos que Jesus Cristo está preso só no sacrário. Esta é a espiritualidade eclesial, em grande parte da igreja, que Cristo está só no sacrário. Não é verdade. Ele está lá, não se nega. Mas o Cristo está presente em todos os seres. Aonde está a vida, está Deus. E nós restringimos a presença de Deus só no sacrário. E criamos uma cultura separatista, uma cultura profundamente doentia. Então, e esse Deus que é o Criador da Terra, não, ele é Criador do universo. Esse que é uno e diverso. Porque a Trindade é una e diversa. É muito profundo tudo isso que o senhor está nos colocando, né? Acredito que cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando estão se sentindo edificados com as suas palavras, porque o senhor fala também com autoridade por viver e buscar sempre promover essa vida. Mas sabe, Frei, esses sinais de alerta que a natureza está nos dando é para nos mostrar também que nós não estamos matando a ela, mas matando a nós mesmos. Com certeza, porque a primeira vítima somos nós mesmos. Nós estamos tomando o próprio veneno. E não existe algo de mais dolorido do que o ser humano tirar a sua própria vida. Então a natureza, que devia ser a minha parceira, que eu devia ter uma conexão com ela, ela que praticamente cuida de mim, ao invés de eu agradecer por cuidado que ela tem comigo, que ela me dá o que a natureza? Ela me dá o tijolo. Vem da onde o tijolo? Vem da natureza. A água vem da onde? Da natureza. A telha vem da onde? Da natureza. A roupa vem da onde? Da natureza. O óculos vem da onde? Da natureza. O carro vem da onde? Da natureza. A luz elétrica vem da onde? Da natureza. Tudo, o oxigênio vem da onde? Da natureza. A noite vem da onde? Da natureza. A cama que eu durmo vem da onde? Da natureza. A comida vem da onde? Da natureza. Então, tudo, ela me dá tudo de graça. Só que, como eu não fui educado para isso, eu recebo as coisas e não agradeço e não cuidam. Então, o ser humano é um ser que está cego, profundamente cego, e ele se afastou de Deus.
e está profundamente cego e não percebe que a natureza é o braço extensivo de Deus que cuida da minha vida. Meu Deus. A natureza é o braço extensivo de Deus que cuida da minha vida. Tá bom assim? Meu Deus. Então eu vou ler. Leia uma poesia que o senhor trouxe. Então, salão de beleza. Vai lá. Salão de beleza que Depois dessa aí a gente a natureza é um salão de beleza. Manda ver. O que você vai fazer num salão de beleza? Ficar bonito. Tentar, né? A Mãe Terra é um salão de beleza. Que onde nasce o sol de manhã, desce o sol à noite, onde tem os perfumes. Senhor, abre meus olhos. Eu quero ver com certeza, com a luz do coração, o teu salão de beleza. Quero ver a tua presença no início do universo, no uno expansivo inverso, na profundidade abissal, na canção do verso em uno e na sinfonia sideral. Por isso que ele não criou só a Terra, ele criou o universo. Quero ver a tua presença na dança incansável do tempo, abraçando todos os seres, na sua vinda e na sua ida, no movimento presente e na dinâmica suave da vida. Quero ver a tua presença na harmonia das galáxias, na teia do universo e dos seres, na energia que é a matéria, que se expande luminosa, presente, diáfana e eterna. Quero ver a tua presença na festa contente do tempo, no amor que abraça as pessoas, no progresso com as suas exigências, nos encontros mais desejados e na conclusão de cada existência. Quero ouvir a tua voz no ruído da explosão primitiva, na música emanada dos seres, no choro pelo leite derramado, nos olhos dos filhos famintos, aconchegados no colo das mães. Quero ouvir a tua voz nos sons lacinantes dos ais, nas dolorosas lágrimas do adeus, no brado e no grito das conquistas, na alegria de cantos diversos, na sinfonia do entardecer da existência e na envolvente canção do universo. Quero ouvir a tua voz no universo frio do vento, ou melhor, no uivo frio do vento, no gestar do novo pensamento, no florescer do talento original, vindo das cidades ou das estepes, com acordes cidadinas ou tribais. Quero sentir o teu afeto no presente do alvorecer, no abraço do universo pensante, no alimento da terra-mãe, na água que beija os seres, na luz que aquece a vida e no sublime despertar da consciência. Quero sentir o teu afeto na latejante energia da vida, na silenciosa oração da tarde, no humano universo pensante, na luz transcendente dos seres e no desejo dos sonhos latentes. Quero perceber também a tua leveza no silêncio do céu estrelado, na espera do momento marcado, na misteriosa hora do encontro, no milagre da refeição repartida e na lágrima incontida de um adeus. Agora posso falar do universo em expansão, do teu salão de beleza, do encanto
a linda canção. Na espera da grande festa, é na tua presença e na tua canção. Para finalizar, agora tenho certeza que o início está no fim de todas as coisas, que o fim está no início. Aquilo que todos querem, Senhor, agora tenho certeza, tudo está contido no teu salão de beleza. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Frei, quem é o autor deste poema? Sou eu mesmo. Eu tenho mais de 30 poemas sobre a natureza. Gente, olha, poucas vezes eu me emocionei aqui, Frei. Agora eu vou ler uma outra, que é a oração do Cristo Rei do Universo. Só um momento, Frei. Salão de beleza ainda. Certo. O que te motivou a escrever esse poema, Frei? O salão de beleza me motivou a escrever isso aqui, a beleza dos seres, a beleza de Deus que se manifesta nos seres. Porque cada ser é um ser falante de Deus. Deus fala de maneira silenciosa através da luz que ilumina, é Deus que ilumina. Através de um perfume, é o perfume que vem de Deus. Através do vento, é Deus que está te acariciando. Através da noite, é Deus que está te acolhendo. Através do alimento, é Deus que está te alimentando. Você caminha em cima da terra. A terra se estende aos teus pés para que você ande em cima dela. Ela entrega água para limpar o seu organismo. Ela manda a noite para te abraçar no sono. Por isso, São Francisco dizia, o meu Deus e meu tudo. Incrível. Continua, Frei. Bom, agora tem a oração do Cristo, Rei do Universo. Senhor, abre meus olhos para que eu te possa ver e possa ver a tua presença no ruído da expansão primitiva, na temperatura extrema do ponto inicial, no caos generativo e ancestral, na explosão e na formação das galáxias, nas forças da expansão e da retração da matéria, na grandiosidade da vida e na grandiosidade da Via Láctea e do Sistema Solar, na Terra-mãe, nossa casa e nossa pátria, no espetáculo da biodiversidade, no emergir da noosfera, elo de unidade, na expansão da consciência humana e cósmica, no ritmo evolutivo orientado pela seta do tempo. Senhor, abre a minha mente para que possa compreender que somos seres em contínua evolução, que não estamos em cima da Terra, mas somos a Terra pensante, que no vácuo quântico está o útero da vida, que deixamos de ser prováveis para sermos possíveis, que consciência maior é mais ordem ascendente, que há uma rede entrelaçada de relações, que o nome do inominável é o Deus mistério, que tudo está em tudo e tudo está em ti, que há uma ordem implícita no rio da vida e que tudo está unido na teia do universo. Senhor, abre o meu coração para sentir o teu calor, na energia da matéria em movimento, no sol abraçando as montanhas, nas ondas que beijam as praias, na força da vida emergindo da matéria, no fogo que aquece os sonhos, na vibração que alimenta os desejos, na fornalha do pensamento humano, na dança cósmica da criação que leva a tua assinatura. Amém. Depois dessas palavras, somente um silêncio contemplativo. Frei,
eu sabia, né, pelo pouco que eu te conheço, que o senhor é um amante da ecologia, da natureza, mas por estas palavras o senhor expressa realmente o que é a inteligência espiritual. E aqui eu faço a pergunta: como podemos sair do analfabetismo espiritual e entrarmos numa verdadeira escola de inteligência espiritual? A inteligência espiritual precisa de ser desenvolvida, tanto quanto a inteligência intelectual. É por isso que nós temos a catequese, não é isso? Temos a catequese, temos o culto, e, portanto, quando aparecer uma dificuldade em minha vida, toda dificuldade, todo sofrimento tem uma mensagem. Tem uma mensagem que eu preciso buscar a Deus, que Deus, ele está presente em tudo. Portanto, tudo vem de Deus, tudo está em Deus e tudo caminha para Deus. A inteligência espiritual, ela precisa ser conectada com Deus. Então, o que é oração? O que é espiritualidade? Espiritualidade é me conectar com Deus. No instante em que a criança se conecta com Deus, ela sente Deus da sua maneira. No instante que o adolescente se conecta com Deus, ele sente Deus da sua maneira. Mas precisa se conectar com Ele. E a grande maioria das pessoas não estão conectadas com Deus. O que faz uma conexão? Existe todo o sistema aqui de luz. Vai ter uma chave. Se eu desligar essa chave, o que acontece? Fica escuro. Então, eu preciso me conectar com Deus. No instante que eu me conecto com Ele, a sua luminosidade, o seu calor, ele vai iluminando a minha vida. Não interessa a idade. É preciso me conectar com Deus. E como a espiritualidade, ela é uma necessidade. A espiritualidade é um imperativo vital. Ela precisa ser alimentada pela luz da divindade. Por isso que São Francisco estava desconectado, e quando ele se conectou, tudo mudou. Tudo mudou. Senhor, que queres que eu faça? A criança tem que dizer, Senhor, que queres que eu faça? O adolescente tem que dizer, vai e reconstrói minha igreja. Isto é, se conecte com Deus hoje. Se conecte. Dizer para as pessoas que estão lá em Dubai agora, que o Papa Francisco não pôde ir por causa da saúde. Problema de saúde. Tem que dizer para aquelas pessoas, reduzam a velocidade e se conectem com a Trindade. Porque não basta só produzir. Produzir é necessário, mas tem limite. Dormir é necessário, mas tem limite. Comer é necessário, mas tem limite. Ter roupa é necessário, mas tem limite. Tudo tem limite. Portanto, o limite é justamente um freio para que eu não me aposse. E quando eu não me ligar com o infinito, que satisfaz o meu desejo infinito, eu me ligo só com o finito, que nunca preenche meu desejo infinito. Olha, Frei, a gente podia falar horas e horas aqui, mas eu vou fazer de propósito. Eu vou encerrar o nosso bate-papo para deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Porque eu espero gravar um outro episódio aqui com o senhor, porque para mim foi edificante. Mas para quem está nos ouvindo, acredito que foi muito mais. Frei, uma mensagem final? Eu agradeço a oportunidade, porque cada oportunidade que você recebe na vida é uma graça. Porque Deus fala através dos seres humanos. Hoje ele terceirizou a sua fala. Ele terceirizou a fala ao Papa, aos bispos, terceirizou a fala aos padres, às irmãs, terceirizou a fala ao pai, à mãe, que orienta seus filhos, não é isso? Então o pai e a mãe orientam seus filhos para cuidar da vida. Terceiriza a fala aos professores para desenvolver a inteligência racional, terceiriza a fala aos grupos que existem, aos grupos de jovens, quando fazem espiritualidade, aos cantores. Quer dizer, Deus, ele não quer trabalhar sozinho, porque ele não é só uno, ele é uno e trino.
Ele terceiriza as coisas. Então, quando eu me terceirizo, não devo falar em próprio nome, que hoje se fala sempre assim, eu sou importante, eu faço isso, eu faço aquilo, sempre eu. Não é que não seja verdade, mas não sou só eu. Que Deus então abençoe a todos. Se essa mensagem ajudar, fico muito contente, porque o mais importante é semear. Porque dentro de uma semente tem uma árvore inteira. Dentro de um pinhão tem um pinheiro inteiro. Nada começa grande. Tudo começa pequeno e no chamado processo germinativo da vida, o germinativo da vida é a vida que vai crescendo e ela precisa ser cuidada. E assim foi esse super episódio do Cappuccino Cast, Ecologia Franciscana, onde eu, Frei David, pude conversar um pouquinho com o Frei Luiz Antônio Frigo. Olha, se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe com os seus amigos, principalmente para aquelas pessoas que não dão muita bola para a natureza, porque eu tenho certeza que foi uma grande aula. E eu convido você também a visitar os outros podcasts que nós temos na central de podcasts da Rádio Evangelizar. E é claro que eu aguardo você para o próximo episódio, que já está na 2ª temporada. E eu espero que você também cuide bem da natureza, que você ame a natureza. E com estas palavras, ainda mais essa, a natureza é o braço extensivo do cuidado amoroso de Deus para com a nossa vida. Não tem por que não buscarmos viver este elemento da espiritualidade franciscana. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Paz e bem. Paz e bem.